SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje, um dia após as manifestações na rua de domingo passado, a gente vai falar um pouquinho sobre os direitos trabalhistas. Tem muita gente com medo, cortou alguma coisa, não cortou, isso procede, isso é entrega, isso são informações que não correspondem à verdade. E a gente vai saber um pouquinho sobre tudo isso e a convidada de hoje é a doutora Eliana Queiroz, que é advogada e especialista no assunto. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, Daniel. Obrigada mais uma vez pelo convite. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora. Lógico que o assunto não são as manifestações, mas a gente viu ontem as pessoas questionando não só a corrupção, mas também o corte nos direitos trabalhistas. E a gente viu em campanha dizendo que direitos trabalhistas seriam mantidos 100%. De uma forma geral, claro que a gente vai abordar aos poucos. Existiram cortes ou reduções nos direitos trabalhistas nesse comecinho de governo? Sim, as MPs 664 e 665, que elas alteraram a forma de habilitação e recebimento do seguro-desemprego. Certo. O recebimento do abono salarial. Tá. Da pensão por morte e do auxílio-doença. Nossa, então teve várias alterações que foram assim para reduzir o que os segurados, o que os trabalhadores tinham direito antes da medida provisória entrar em vigor, né? Ela entrou em vigor 28 de fevereiro, agora, certo. Porque ela foi editada em dezembro e agora, após 60 dias, ela entra e começa já a vigorar sobre essa nova medida, 664 e 665. E, a princípio, me corrija se eu estiver errado, mas a questão do seguro-desemprego já está em vigor. Sim, quem for dar entrada, ou quem já deu entrada a partir de 28 de fevereiro, agora, 10, 15 dias atrás, já está dentro da nova regra. Tá, e qual é a nova regra? Do seguro-desemprego, a princípio, depois a gente debate os outros temas também. A nova regra é de acordo com a primeira, segunda e a terceira solicitação. Tá. Então, para a primeira solicitação, o empregado deve ter trabalhado ou recebido salário ou trabalhado de forma consecutiva ou não 18 meses dentro dos últimos 24 meses antes da dispensa. Tá, então não existe mais aquela história, trabalhou 6 meses, já solicita... Esse ficou para a terceira solicitação. Mas a regra anterior não tinha um limite de data? Não tinha um limite, tinha um limite de carência. Você tinha uma carência para pedir novo seguro-desemprego. Certo. Trabalhou 6 meses, recebeu, só depois de mais de 18 meses que você poderia pleitear novamente. Agora mudou. Agora eu vou até ler aqui, porque são muitas regras. Tá. Então vamos lá. Para a primeira solicitação, o empregado deve ter recebido 18 salários consecutivos ou não nos últimos 24 meses imediatamente anteriores à dispensa. Ou ter trabalhado consecutivamente ou não nos últimos 36 meses. O que significa? Ele pode ter trabalhado e não recebido salário por estar recebendo algum outro tipo de benefício. Certo. Está afastado, ele está trabalhando, mas não recebeu salário. Tá. Então, de qualquer forma, para a primeira solicitação, são 18 meses de trabalho ou de salário dentro de um período de 24 meses antes da rescisão ou 36 meses antes da rescisão. Para pedir a segunda vez o seguro-desemprego, ter recebido 12 salários consecutivos nos últimos 16 meses. Então, tem que trabalhar 12 meses, dentro dos 16 meses, para poder receber, ou ter trabalhado, ou ter recebido salários 12 meses consecutivos ou não, dentro dos últimos 36. Recebeu salário consecutivos, 16 meses. Trabalhou 12 meses, consecutivos ou não, 36 meses. Entendi.
E a terceira solicitação, ele deve ter recebido 6 meses consecutivos nos últimos 36, mas obedecendo a carência dos 18 meses. Doutora, é bem complexo. É complexo. Trabalhador que tiver com dúvida, entre no site do MTE, Ministério do Trabalho e Emprego. Qual que é o site? www.mte.org.br, .gov.br, e tem a cartilha do trabalhador. Tem todas as perguntas simuladas e respostas para tirar a dúvida do trabalhador, porque é bem complexo mesmo. E doutora, nessa situação, claro, a gente é complexa mesmo, só falando, até eu bagunço um pouco a cabeça também, mas pelo visto a diferença, o impacto para o trabalhador é muito grande. É muito, porque principalmente na primeira solicitação, certo, ele vai ter que trabalhar no mínimo 18 meses para poder receber esse seguro-desemprego. Eu entendo da seguinte forma, eles fizeram essa medida provisória, tomaram essas medidas para reduzir os custos com o seguro-desemprego, que estava sendo muito alto, certo, mas foi de uma forma muito drástica. Mas está sendo muito alto porque o desemprego aumentou então, né? E essas pessoas que requerem o seguro-desemprego, elas recolheram por isso, ou não? Sim, claro, as empresas recolheram, pagaram os salários, pagaram os impostos. E por que, assim, eu sei, a gente vai entrar na seara política. O fundo de garantia foi recolhido tanto que, se num processo trabalhista, em que a empresa não pagou o seguro-desemprego, não liberou as guias, não liberou as guias do seguro-desemprego, ela tem que fazer um depósito simbólico na conta do FGTS para o seguro-desemprego ser liberado. Entendi. Tem uma pergunta aqui, o programa é ao vivo, doutora, é da Larissa de São Bernardo. Ela quer saber o seguinte: doutora, agora são 18 meses para receber o seguro-desemprego e continua o valor, continua o número de parcelas ou aumentou? Larissa, obrigada pela pergunta, eu vou ter que fazer uma colinha aqui, Fica porque realmente as regras foram todas alteradas. Para o primeiro benefício, para a primeira solicitação, você vai receber 4 parcelas, desde que tenha trabalhado de 18 a 23 meses. Vai receber 5 parcelas se você trabalhou no mínimo 24 meses. Na segunda solicitação do benefício, você vai receber 4 parcelas dentro de um período de 12 a 23 meses de trabalho. 24 meses, 5 parcelas. Certo. Na terceira solicitação, você vai receber 3 parcelas se você trabalhou de 6 a 11 meses. Vai receber 4 parcelas se você trabalhou de 12 a 23 meses. E vai receber 5 parcelas se você trabalhou no mínimo 23 meses. Entendi. O direito de fato está bem reduzido. Reduziu muito, reduziu bastante, alterou, não tenha reduzido, mas alterou a fórmula de concessão, porque sim, continua de 3 a 5 parcelas. Não mexeram, não alteraram no número de parcelas do seguro-desemprego. O requisito para você ser beneficiado é muito maior do que... Sim, eram 6 meses, você já receberia. Agora não, a primeira solicitação são 18 meses. Uma pergunta por curiosidade, pelo que eu percebi, ou não sei se são só comentários, mas existiriam também modificações no sistema de aposentadoria. E numa extensão no tempo de contribuição da mulher, alguma coisa assim. É fato ou não, ainda não houve, continua com o fator previdenciário, ainda não teve mudanças quanto à aposentadoria. Essas MPs 664 e 665 não nenhum aspecto a nível de aposentadoria, e sim de pensão por morte, né? Tá. O abono salarial. Então vamos falar um pouquinho sobre o abono salarial. Qual que é a forma ou a fórmula anterior e qual é a circunstância atual? A fórmula anterior, para o cidadão ter direito a receber o abono salarial, que era de 1 salário mínimo por ano, ele teria o quê? Que está cadastrado no PIS ou PASEP no mínimo 5 anos. Tá. Continua da mesma forma.
o cadastro do PIS e PASEP dos últimos 5 anos, a empresa emite a RAIS, que é a Relação Anual de Informação Social, para confirmar que está cadastrado lá no PIS e PASEP, ele receberia esse abono, trabalhou 30 dias no ano anterior, no período aquisitivo, que seria, trabalhou em 2014. Na verdade, o abono salarial vai ser aplicado a partir de 2016. Tá? Então, vamos lá. Vamos nos colocar em 2016. Em 2015, na antiga regra, eu trabalhei 30 dias, eu receberia um salário de abono. Isso aí todo mundo contava, chegou a época do meu aniversário, data de aniversário que eles pagavam, eu vou lá receber um salário mínimo. Agora não. Você tem que trabalhar 180 dias no período aquisitivo, que é o ano anterior ao ano que você vai receber, para poder receber um salário mínimo. Se você não trabalhou 180 dias, você vai receber proporcional aos meses trabalhados. O mínimo a ser pago é meio salário mínimo. Entendi. E para completar esse um salário mínimo, vai ser por avos, 6 avos, 7 avos, 8 avos, 9 avos, 10 avos, 11 avos, 12 avos. Aí você recebe o salário mínimo integral. Entendi. O abono salarial que corresponde a um salário mínimo. Então, a primeira regra é a mesma. 5 anos de inscrição no PIS/PASEP e não receber mais que 2 salários mínimos. Mas, para receber, tem que ter trabalhado 180 dias no período aquisitivo. Se não trabalhou, vai receber meio salário ou o acréscimo de acordo com os números de meses trabalhados. Entendi. De dias trabalhados. Entendi. Doutora, tem mais uma pergunta da Leila, do bairro Oswaldo Cruz. Ela quer saber o seguinte: fui demitida e quando solicitei o seguro-desemprego, me deram uma indicação de vaga para telemarketing, mas quero mudar de profissão. Se eu recusar a vaga, corro riscos de perder o benefício? Ela não pode recusar pela segunda vez. Minto, pela terceira vez. Ela não pode ter 3 recusas. Se ela recusar a indicação de vaga na terceira vez, ela não recebe seguro-desemprego. Tá, então o governo te indica, fala assim, olha, você... Porque ele quer qualificar o empregado, o trabalhador. Tá. Ele quer que aquele trabalhador ele se qualifique. Então, ele está indicando vagas, ele indica cursos para qualificação, para você poder se colocar de uma forma melhor no mercado de trabalho e não precisar do seguro-desemprego. Entendi, interessante. Bom, essa é a resposta da pergunta da Leila e a gente vai a um rápido intervalo e a gente já volta. Até logo. A USCS está completando 46 anos com motivos de sobra para celebrar. O curso de Medicina já é realidade e novos cursos na área da saúde começam em 2015. A Universidade Municipal de São Caetano do Sul segue investindo em educação, pesquisa e extensão. Faça a USCS e desenvolva o seu melhor. Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Aí, gente, dá uma olhadinha aqui na mercadoria. Celebridade, não? E dá pra acreditar que eu nunca saí no destaque? Eu fui Miss Laje 2007 2008. Eu tenho luz. A natureza foi super generosa comigo e eu tô a fim de dividir. Aqui eu na capa do destaque. Mereço ou não mereço um destaque? No destaque? Não. O que interessa é destaque. ESC, a TV de São Caetano para todo o planeta. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. A gente está falando um pouquinho sobre os direitos trabalhistas. Tem algumas regras que foram modificadas e a gente está entendendo se tivemos melhoras ou pioras, ou para quem foram as melhoras e as pioras, né, doutora? E a convidada de hoje é a doutora Eliana Queiroz. Doutora, a gente vai falar um pouquinho, já falamos sobre o abono, sobre o seguro-desemprego e a gente vamos falar agora sobre a pensão por morte. Como é que funciona? Qual é a situação atual? Quais foram as modificações atuais? Na regra, antes da entrada em vigor da MP,
que foi agora 28 de fevereiro, não havia o tempo mínimo de contribuição para a pessoa pedir, requerer o direito à pensão, o benefício da pensão por morte. Tá. Agora tem que ter no mínimo 2 anos de contribuição para poder ter o direito à pensão por morte. Tá, 2 anos no último período ou 2 No anos... último período, no último período, 2 anos de contribuição. Não, tem contribuído nos últimos 24 meses ou dentro dos 36, pelo menos 24 meses. Tem que ter recolhido 24 contribuições para poder ter o direito à pensão por morte. Tá, e tem alguma modificação, por exemplo, sobre o tempo de convivência ou tempo de casamento desse casal? Só complementando na questão de pensão por morte, essa carência ela é necessária, exceto nos casos em que o segurado falece em razão de acidente de trabalho e doença profissional. Aí, nesses casos, não tem a carência dos 2 anos para cônjuge ou para o cônjuge receber a pensão por morte. E você perguntou sobre? Sobre período de convivência, 2 período de anos. casamento. Tem 2 anos de casamento, com a certidão de casamento, ou a comprovação da coabitação. Tem que ter vivido 2 anos maritalmente comprovado para ter o direito a receber a pensão por morte. Isso significa na situação de união estável, né? União estável. Se você tem a certidão de casamento, você casou no regime civil, tranquilo. Você dá entrada, comprova o período de carência de 24 meses, você recebe a pensão. Tá. Só que tem uma outra alteração. É com referência à idade do cônjuge. Tá. Porque antes você poderia entrar pedir a pensão por morte sem carência e recebia até você morrer, porque era vitalício. Hoje é vitalício para cônjuge que tinha mais de 44 anos. Ah, entendi. Então, por exemplo, uma esposa, o falecimento do marido com 25 anos, ela receberia... 3 anos. Vamos olhar a tabela? Não, atualmente ela recebe 3 anos? Não, atualmente é vitalício. Atualmente até 27 de fevereiro. Entendi. A partir de 28 de fevereiro ela tem 21 anos ou menos, 3 anos. De 22 a 27, 6 anos. Ela recebe por 6 anos e corta. Acabou. Anteriormente recebia... É da vitalício. Mas o impacto é muito grande. Isso para a Previdência vai ser tão impactante assim? Ou é só para a sociedade? Vai ser impactante na diminuição do custo para a Previdência Social de pagar a pensão por morte. E para a sociedade, eles querem mudar essa cultura da pessoa não trabalhar mais e viver da pensão. Mas estão mudando de uma forma muito drástica, sem preparar a sociedade para isso. Porque tem muitas mulheres que realmente nunca trabalharam, mas por quê? Porque tem que cuidar dos filhos, ficar em casa, agora de um dia para o outro, ela tem que ir tem que trabalhar, deixar os filhos com quem. Então, é toda uma situação que se envolve, não é simplesmente, não vou pagar mais para poder adequar as contas do governo, vamos começar a reforma. O ajuste fiscal por onde? Pelo bolso do contribuinte, pelo bolso do trabalhador, pelo bolso do aposentado, pelo bolso do pensionista. É assim que está começando, infelizmente. É uma situação um pouco triste, um pouco complicada e a gente fica um pouco de mãos atadas, porque acima de 44 anos porque ela tem uma expectativa de vida de viver mais 35 anos. Então a pensão é vitalícia. Agora, se a cônjuge tiver alguma doença grave, for uma pessoa incapacitada, aí sim, ela pode pedir e ela vai ser concedido a pensão vitalícia. Tá. E as pessoas que atualmente recebem ou recebem há algum tempo, elas vão ser atingidas por essas modificações ou não? Quem já recebe está tudo bem, direito adquirido, não. Quem recebe não vai ter absolutamente nada, vai continuar recebendo, porque é o direito adquirido, não pode mexer no que se adquiriu. Isso é uma norma constitucional, né? Exatamente. Só que como muitas vezes nem a Constituição é respeitada, né, doutora, a gente fica até com medo. Não, é direito adquirido. Só a partir de 28 de fevereiro, e ressaltando que essa medida provisória ainda está no Congresso e no Senado para aprovação. Tá certo. Para se tornar definitiva, é provisória. Tá certo. Doutora, tem uma pergunta aqui, é da Ana Maria, do bairro Vila Gerte. Ela quer saber o seguinte:
Doutora, qual o cálculo para pensionista se meu cônjuge recebe acima de R$3.000? O senhor tem que fazer a tabela e fazer o cálculo. Não dá para a gente explicar assim agora como se faz esse cálculo. Mas se ela entrar no site da Previdência Social, certo, colocar o valor do benefício, tem uma estimativa de quanto ela vai receber. Tá. Doutora, todas essas modificações foram através de medidas provisórias? 664 e 665. Então, existe a possibilidade ainda do Congresso não validar? É isso que está brigando nas ruas. Até na sexta-feira teve uma movimentação dos sindicatos e qual que é o maior tema do sindicato, de alguns sindicatos na sexta-feira? É derrubar a MP 664 e 665, para que não passe pelo Congresso. Então, falando de uma forma mais política, porque assim, a gente viu nesse final de semana, acho que foi uma manifestação histórica, foi uma movimentação da sociedade. Maior que a direta já, né? Pelo que está dizendo, né? Que eu disse há pouco no intervalo, eu fiquei assim impressionada com Santo André, tinha acho que no mínimo umas 2.000 pessoas em Santo André, fechou a perimetral, em impressionante. São Paulo ficou uma disputa, né? O Ibope disse que era 280 mil pessoas. A Polícia Militar falou que tinha 1 milhão na Paulista. 1 milhão na Paulista. Quem de fato está falando a verdade eu não sei, mas olha, tinha muita gente, muitas famílias. Visualmente eu diria que tem mais de 280 mil pessoas. Então, assim, a sociedade está se mobilizando e não é pensamento de um partido político, é um pensamento da sociedade. Do cidadão, exatamente. Que paga imposto, que trabalha, que contribui. E eu te pergunto, será que essa movimentação, claro que é uma hipótese, é uma suposição, será que estamos no caminho para derrubar esses absurdos que fizeram com os direitos trabalhistas? A senhora acredita nisso? Podemos ficar um pouco esperançosos com a possibilidade de o Congresso não levar adiante essa medida provisória, essas medidas provisórias? Se o Congresso ouvir o que estão pedindo nas ruas, eu acredito que sim. Mas nesse país é difícil saber o que vai acontecer, né? Infelizmente, a gente não sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. Os sindicatos estão aí, tantos sindicatos que fazem parte do governo, que estão ligados ao partido do governo, como os outros sindicatos que não estão ligados ao partido do governo, também foram às ruas estão fazendo já desde dezembro, desde que foi editada essa MP, que nós vimos movimento na Paulista, em Brasília, comitivas pedindo para o presidente voltar atrás, retirar essas MPs, mas aí o ministro da Fazenda disse que é uma forma de ajuste. Então nós não podemos dizer o que vai acontecer, só aguardar mesmo o Congresso que ele ouça a voz do povo, do trabalhador principalmente. Tem que fazer ajustes? Temos que fazer ajustes, mas não mexendo no bolso do trabalhador mais uma vez. Exatamente. Infelizmente, doutor, lógico, o foco não é esse, mas acaba entrando na questão política, porque é interesse de todos nós. Porque faz parte, né? Faz parte, não tem como. A sociedade é regida pela política, não é isso? E ontem a posição do ministro Cardoso, que eu assisti ao vivo, era mais no sentido de, olha, o governo está fazendo tudo o que pode fazer, queremos melhorar, estamos abertos ao diálogo e é isso aí, continuamos assim. Não teve resposta. Não teve resposta ao que aconteceu nas ruas no Brasil inteiro. Não teve resposta. E o outro ministro foi pior ainda. Disse que quem estava na rua é que tinha votado no outro partido. Exatamente. Tinha milhares de trabalhadores, milhares de famílias, crianças. Realmente é difícil. Incrível, é não ouvir. É inaceitável. É inaceitável que eles continuam com a mesma postura, né? A mesma postura. E nós temos que continuar trabalhando. Mas eu contribuindo, né? Contribuindo que é compulsória, né? Você é obrigado, você não é um contribuinte voluntário, né? Você tem que pagar e pronto. Não paga tem e como. eu vou te dar o que eu quiser e você tem que aceitar. E a gente vê o bolso do trabalhador numa situação cada vez pior e esse escândalo da Petrobras. Bom, sem entrar muito na questão política, infelizmente, não tem como. Tá difícil. Doutora, tem mais uma pergunta aqui, é do Marco Aurélio de São Caetano. Ele quer saber o seguinte, essas mudanças afetam também o FGTS? Não, Marco Aurélio, não afeta. O FGTS,
continua da mesma forma, sendo depositado 8%, referente ao seu salário base, a sua remuneração total, 8% é recolhido para o FGTS. Não vai mudar em absolutamente nada. Doutora, eu tenho uma pergunta Porque aqui. não é o governo que recolhe, é o empregador, por isso que não mudou. Né? Vou te perguntar uma questão, é mais social, é que a produção colheu aqui do nosso público. Com relação ao número de contratações, essas modificações do governo, de uma certa forma, aceleram ou desaceleram os números de contratações? Assim, existem medidas que talvez beneficiam ou estimulam o emprego. Ou estimulam o empregador a contratar porque reduz direitos e tal, então eu vou contratar porque minha condição financeira me permite. Essas medidas, eu particularmente não vejo, mas essas medidas podem de alguma forma colaborarem com a geração de emprego? Não porque não afeta diretamente o empregador, a exceção do auxílio-doença que afetou o empregador, porque antes os 15 primeiros dias era pago pelo empregador no afastamento, no encaminhamento do INSS, os 15 primeiros dias era pago pelo empregador e os 15 dias era pago pelo INSS. Tá. Agora os 30 dias é pago pelo empregador. Então o empregado não está trabalhando porque está afastado por questão de doença. Então o empregador vai ter que pagar os 15 dias a mais que quem pagava era o governo. Então nessas medidas todas, o que afeta financeiramente, monetariamente, economicamente o empregador é o auxílio-doença. Os demais só afetam realmente o caixa do governo. Então essa nova lei inclusive afetou os empresários também. Sim. Simplesmente, olha, essa obrigação, essa responsabilidade atualmente é minha, mas eu vou entregar aí na mão do empregador também e eu fico bem. Foi isso que aconteceu também? Exatamente. E por falar em empresários, é só uma orientação. A partir de abril, o seguro-desemprego deve ser comunicado através do site Web Empregador do Ministério do Trabalho. Não vai ser mais aquelas fichas, aquelas folhas, formulários comprados em papelaria. Certo. Agora é todo online, no Web Empregador. Entendi. Doutora, tem uma pergunta aqui, é do Fernando de Santo André. É mais ou menos na linha do que a gente está conversando. Ele quer saber o seguinte: as novas leis trabalhistas podem acarretar mais demissões nas empresas? Não vai acarretar demissões na empresa. Como eu disse, não afeta as empresas ou empregadores. Certo. Esse é um ajuste que o governo fez para as contas do governo, não para ajudar ou prejudicar o empregador. O empregador continua da mesma forma. Só no auxílio-doença que acaba prejudicando. Os 15 dias Os que ele 15 paga dias. mais. É a única, o único né? ponto que realmente afetou o empregador. Doutora, muito bom nosso papo, um dia após as manifestações. Foi ótimo. Agradeço muito pela presença e tem alguns segundinhos aí, se quiser se despedir do nosso público, fica à vontade. Agradeço mais uma vez a atenção e a paciência de vocês. Estamos aqui para qualquer dúvida, mande um e-mail aqui para o programa que a gente vai responder com todo carinho. Obrigada e boa noite, uma excelente semana. Obrigado, doutora. Bom, o programa Dias Melhores fica por aqui. Obrigado por todas as perguntas que foram encaminhadas e todos que participaram do programa aqui conosco. O programa Dias Melhores fica por aqui. Até a próxima segunda. Um abraço a todos. A TV de São Caetano para todo o planeta.